Foi. Olá, turma do sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos revisar alguns conteúdos que foram estudados em sala de aula, ok? Vou iniciar. Bom, eu vou iniciar falando sobre narração, tá? O que é esse tipo de texto? Como deve ser esse tipo de texto? Quais as características que eu posso atribuir a um texto narrativo, tá? Então vamos lá, vou explicar para vocês primeiro o que é a narração. Narração é contar algo a alguém, certo? Então, o ato de contar algo para alguém é uma narração. Quando você conta uma história, quando você conta um fato que aconteceu para alguém, você está narrando, certo? A narração, ela tanto pode ser através da escrita quanto da fala. Então, o primeiro passo, o que é a narração? Contar algo a alguém, ok? A narração vai ter alguns elementos. Então, quais são os elementos da narrativa que não pode faltar em um texto narrativo? Personagens, tempo, espaço, enredo e o título. Personagens é quem compõe a história, certo? Tempo, quando a história se passa. Espaço e o lugar onde a história se passa. Enredo é a história em si, são os fatos sendo narrados, ok? E o título da história. Então, a narração, ela tem esses elementos narrativos, ok, sexto ano? Agora, nós vamos relembrar dois tipos de texto que compõem dentro da narração, certo? Que nós estudamos em sala de aula, que foram as fábulas e as parábolas, que nós chamamos de gêneros textuais, porque vem dentro do tipo de texto narração, ok? Fábulas. O que são fábulas? São narrativas curtas, normalmente protagonizadas por animais ou objetos que assumem comportamentos e características de ser humano, de seres humanos. Então, as fábulas são narrativas curtas, textos curtos, certo? Esses textos curtos têm uma grande marca, uma grande característica. Quais são, professora? As fábulas, elas são caracterizadas por animais, certo? Ou objetos que incorporam características de seres humanos, ou seja, nas fábulas os animais podem falar, os objetos criam vidas, falam também, certo? Então não é algo comum, né? Um animal, um objeto falar. Nas fábulas isso pode acontecer normalmente. Então é uma característica marcante desse tipo de texto, certo? As fábulas, elas também têm uma outra característica muito importante. Elas sempre finalizam com uma moral da história. O que é essa moral? A moral é um ensinamento, é uma lição de vida, tá certo? Agora nós vamos revisar as parábolas, certo? Outro tipo de texto que nós também estudamos em salas de aula. As parábolas são pequenas narrativas que usam alegorias para transmitir uma lição, uma moral. Então a parábola é uma narrativa, certo? Que ela também tem uma característica forte. Ela transmite um ensinamento, uma lição de vida, uma moral. Professora, muito parecido com as fábulas? Sim, só que vai ter uma diferença. O que vai diferenciar a fábula da parábola? Prestem bastante atenção. A diferença é que aqui eu posso utilizar animais com características de seres humanos e objetos. Aqui não. As parábolas são histórias protagonizadas por seres humanos, ok? Então essa é a diferença. Agora nós vamos falar um pouco sobre estrutura, ok? Eu vou apagar aqui a narração para explicar para vocês um pouco sobre a estrutura do texto. Tanto fábula, quanto parábolas, quanto um texto narrativo, uma história, um fato, seja o que for. Não interessa o tipo de texto, essa regra é para todos. Se eu for criar uma fábula, se eu for escrever
uma fábula, se eu for escrever uma parábola, eu vou utilizar essas regras de estrutura para ambos, qualquer um, tá? Então vamos lá. O que não pode faltar na estrutura do meu texto, que eu não posso esquecer? Eu não posso esquecer que em um texto vai haver sempre a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, certo? A introdução, ela serve para apresentar os personagens, onde vai se passar a história, quando se passa a história, ou seja, ela apresenta as principais informações da narrativa. O desenvolvimento, ele apresenta o enredo em si, a história, o que está acontecendo, os detalhes, ok? E a conclusão é quando eu vou finalizar o meu texto, é o desfecho. É como terminou, como concluiu aquela narrativa, aquela história, certo? Essa regrinha, ela vale para todas elas. É importante lembrar que nos meus textos eu não posso esquecer os parágrafos. Os parágrafos são importantes, certo? Então aqui eu posso colocar cada uma como um parágrafo. Aqui é um parágrafo para introduzir, outro para desenvolver, outro para concluir. Essa estrutura básica aqui eu não posso esquecer, eu tenho que ter atenção ao escrever meu texto. Outros pontos importantes que faz parte da estrutura de um texto: letra legível, margem do texto, a questão da organização dos parágrafos, certo? O cuidado com a ortografia, com a pontuação, com o uso correto dos acentos, vírgulas, pontos finais. Todo esse aspecto textual é importante. Então, quando terminar de escrever o seu texto, você sempre tem que revisar, tá? Revisar a ortografia, a estética, para ver e verificar se está tudo ok, tá certo? Então, a nossa aula de hoje foi falar um pouco sobre o que é a narração, falar sobre fábulas, parábolas e a estrutura do texto. Ok, sexto ano? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Até mais!